Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, vou continuar o vídeo de hoje aqui, vou usar o vídeo de hoje como uma continuidade da última dica que eu dei segunda-feira passada, onde eu mostrei aí a capa de um livro que aborda muito bem o tema colesterol, falando sobre mitos em relação ao colesterol. Inclusive, agora, para quem não entendeu, o canal já tem uns 2 ou 3 meses que nós mudamos aqui. Sexta-feira continua aquele vídeo mais elucidativo, com mais explicação, e na segunda-feira é sempre um vídeo curto de uma dica. Digo isso porque eu botei aquela dica do livro e teve um monte de gente que me xingou, falou que eu fui muito superficial, que eu não dei a informação, que eu mandei ler um livro e não entreguei o conteúdo pronto. Olha a preguiça, a gente tem que aprender a ir atrás da informação, não ficar sentadinho esperando que caia tudo do céu. Bom, feito aqui, já dei meu xingão, então eu vou falar hoje sobre um aspecto muito importante que diz respeito ao colesterol e como a gente pode modular ele, né? Regular o colesterol. É um vídeo complicado porque eu vou ter que linkar 3 pontos. Eu vou ter que falar sobre fibra, eu vou ter que falar sobre vesícula biliar e bile e vou ter que falar sobre intestino e tudo que ocorre no intestino e como que tudo isso que eu estou falando, esses aspectos todos, interferem positivamente ou negativamente no colesterol. Já vou usar este vídeo de hoje como uma pré-aula para que a gente possa na próxima sexta-feira falar aqui sobre a questão de vesícula biliar, de pedra na vesícula, de retirar a vesícula biliar, o quanto isso impacta, que é um vídeo que muita gente já pediu aqui para que eu falasse. Então fiquem atentos no vídeo de hoje e a sequência dele vai ser especificamente sobre vesícula biliar. Bom, para começarmos então esse vídeo, é fundamental, é imperativo entender a questão que diz respeito a tipos de fibras nos alimentos. A gente fala isso muito, mas nunca muito aprofundado para o nosso paciente, né? A gente fala assim, você tem que comer fibra. Por quê? Porque é importante para um bom trânsito intestinal e tal, mas aí o paciente começa a se deparar com um tipo de fibra solúvel, fibra insolúvel, ele não sabe qual é a melhor para ele e aonde que isso impacta no seu intestino. Então, começando aqui, eu desenhei a estrutura da fibra insolúvel e a estrutura da fibra solúvel, para que fique claro qual é a principal diferença entre esse tipo de fibra e esse outro e o que isso repercute no intestino humano. Veja bem, a fibra insolúvel ela tem uma estrutura linear de carbonos que permite que haja ligação entre essas estruturas, tornando ela impermeável, né? Aqui dá para a gente usar o exemplo de uma folha de couve, de uma folha de espinafre, que você pega e coloca isso debaixo da água, você vê que a água ela não penetra na folha, ela fica por fora, né? Ela desliza pela folha, mas ela não penetra. A folha continua igual. Você deixa um pouquinho para secar, a água foi embora e está tudo certo. E aqui a gente tem a fibra solúvel, que tem algumas ramificações que saem dessa cadeia carbônica aqui, fazendo com que haja um impedimento da aproximação dessas estruturas que fazem essa, vamos chamar assim, essa ligação de continuidade. E aí você então está enxergando que aqui existe um espaço, que é um espaço aonde a água consegue entrar. Então a água entrando nessa fibra, ela vai fazer com que haja um enxume, né? Essa fibra vai ficar maior de volume, ela vai absorver essa água, aumentando o seu volume e fazendo com que haja então uma diferença crucial entre o consumo dessa fibra e o consumo desta outra. Por quê? A fibra insolúvel ela é mais escorregadia no intestino, ela é mais ágil, ela facilmente vai controlar esse trânsito intestinal,
fazendo com que o bolo fecal consiga chegar mais rapidamente no final ali, né, que é o ânus, para melhorar então essa questão de evacuação. Samuel, mas e a fibra solúvel, ela não ajuda nesse ponto de melhorar o trânsito intestinal? Sim, ela ajuda, mas em outro aspecto, não necessariamente nessa velocidade de formação de bolo fecal. O principal benefício das fibras solúveis vai se dar basicamente pela fermentação, o processo aqui de fermentar a fibra. E esse processo, eu vou dividir ele aqui em duas partes. Vamos botar aqui então assim, ó, fermentação, que vai originar os pré-bióticos. É da fibra solúvel que a gente vai tirar a maior quantidade aqui de não vai acento, né? Pré-bióticos. E em relação a pré-biótico, tem que entender o que é isso. Pré-biótico é o alimento do probiótico. Existem até sachês, fórmulas prontas que vendem o pré-biótico e o probiótico, né? Isso chama simbiótico, quando existe já a oferta do pré-biótico junto com o probiótico, porque o probiótico precisa do pré-biótico. Então aqui, ó, os pré-bióticos, eles vão ser produtos finais dessa fermentação aqui. Lembrando que cada pré-biótico é específico para alguma cepa de probiótico. Então existe a inulina, a pectina, existe o psíllium, existem vários tipos de pré-bióticos que vão atender uma população de probiótico específica. Dentro do que os estudos mostram, o pré-biótico que mais universalmente atende a probióticos é a inulina. E uma fonte de fibra muito boa da inulina é a chicória. A chicória traz uma grande quantidade do pré-biótico inulina, que é fabuloso para atender à necessidade dos probióticos. Vamos exemplificar aqui também para entender solúvel, né? Aqui nas fibras solúveis, a gente tem polpas, farelos, flocos. Aqui a gente tem cascas, folhas, verduras. Bom, isso não é o difícil, né? Saber o exemplo de cada um, isso é o mais fácil de encontrar. O interessante é entender o que vai vir agora então, tá? Ao fermentar aqui, eu tenho então o aumento de pré-bióticos no intestino. Porém, os probióticos podem fermentar esta fibra aqui. Aí agora a gente está falando dos probióticos. E, obviamente, mais uma vez, eu vou ter que enaltecer esse órgão chamado intestino, que é onde nós temos aí a concentração dos 80% das bactérias existentes no corpo. Os nossos probióticos que estão no intestino e que estão ali em concentrações totalmente dependentes do que você consumiu. Se você consumiu alimentos processados, industrializados, alimentos à base de farináceo, de açucarados, você vai ter um tipo de probiótico e você vai ter um tipo de pH intestinal. Agora, se você tem uma alimentação natural, alimentos minimamente processados, industrializados, você não consome esse tipo de alimento moderno, cheio de açúcar, cheio de conservante, bom, aí você vai ter uma família de probióticos saudáveis. E aí a gente vai chamar isso, e agora a gente vai falar sobre um intestino saudável, a gente vai chamar isso de, em vez de disbiose, que é a doença, a gente vai chamar de simbiose, que é um intestino bonito. Se você tem, então, probióticos, vamos falar assim, bactérias saudáveis no intestino, essas bactérias elas vão fermentar as fibras solúveis e vamos colocar aqui no quadro o produto final dessa fermentação. Vai fermentar em ácido lático
ácido linolênico, que é o ômega 3, em ácido, vamos botar na ordem certa aqui, acético, que é o CH3COH, ácido eu quero manter a ordem aqui, vamos ver. Ácido butírico, que é o CH3CH3CH2COH, acético propiônico, faltava o propiônico, que é o CH3CH2COOH. Esse COOH, que está no final aqui, que é na verdade esse radical aqui, é o radical carboxílico, que confere a essas estruturas a característica de ácido, tá? E o que vai acontecer? No intestino, olha só, veja bem, tudo isso daqui foi produto final da fermentação das fibras solúveis no intestino. Quem fez isso? Probióticos. Aqueles probióticos que você precisa alimentar, né? Com o que você está alimentando suas famílias de bactérias? Não sei. Aí você tem que rever isso. Se você tem bons probióticos no intestino, você vai fermentar as fibras solúveis em ácidos. Ácidos bons. Olha só, você tem a oportunidade, inclusive, de produzir ômega 3 no teu próprio intestino, sozinho. Veja que legal. E esses ácidos aqui, eles vão, lá no intestino, eles vão sofrer uma desprotação. Vai perder um próton. Desprotonação. Desprotonação é perder um próton, né? Que é um próton H+. E esse próton H+, que vai ficar solto no intestino, ele vai fazer com que o intestino regule o pH do intestino, porque o intestino que está ruim, que está habitado por bactérias ruins, ele está num caráter mais básico. E nesse caráter básico, você fica dando um ambiente maravilhoso para a bactéria ruim. Então você precisa trazer esse pH mais para baixo, e você faz isso com esse próton que foi liberado de algum desses ácidos aqui, né? Quando você tira o próton, você vai mudar, aqui vai deixar de ter ácido acético e vai virar acetato, vai deixar de ser ácido propiônico e vai virar propionato, vai deixar de ser ácido butírico e vai virar butirato. Então você muda essa cadeia aqui e favorece que o teu intestino comece a ter um pH que é melhor para a habitação de bactérias boas e não de bactérias ruins. Porém, olha aqui, vamos lá, vamos que tá ficando gostoso. Quando eu transformo aqui, ó, como eu já falei para vocês, né? Quando eu transformo o ácido acético em acetato, o propiônico em propionato, o butírico em butirato, o acetato, ele é um ânion, que ele é encarado, ele é um radical livre. Ele faz o papel de um radical livre. E já falei aqui 1 milhão de vezes que radical livre não é interessante, porque aumenta o estresse oxidativo. Então eu poderia falar assim, pô, mas olha só, quando o ácido acético perdeu um próton e virou acetato, aquele próton teve uma função no intestino, de melhorar o pH intestinal, para garantir um melhor ambiente para as bactérias. Mas aí o corpo deu um tiro no próprio pé, porque aumentou o acetato, e acetato é um radical livre, então isso é bom ou é ruim? Aí é que tá, depende. Por quê? Existe uma maneira de corrigir isso aqui, ó. Eu espero que vocês já tenham assistido todos os vídeos sobre intestino,
onde eu desenho sempre as células do intestino, grudadinhas, bonitinhas, né? Qual é o nome dessa célula aqui? Isso daqui chama enterócitos. Os enterócitos, que são as células do intestino. Então, veja bem, eu tenho então aqui no intestino acetato solto, e eu acabei de falar que ele é um radical livre. Porém, se eu tenho consumo de minerais, a minha alimentação é uma alimentação rica, natural, e eu tenho minerais na minha alimentação, esse acetato vai se ligar em alguns minerais, como por exemplo o sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio. Então, se eu liguei aqui o acetato com o sódio, eu vou ter um acetato de sódio, acetato de potássio, acetato de magnésio, acetato de cálcio. E quando eu tenho o acetato ligado a um mineral que veio da minha dieta, porque eu só estou comendo comida natural, o que acontece? Esse acetato de sódio, por exemplo, ele vai entrar no enterócito. Ele consegue entrar no enterócito, com isso ele já leva inclusive o mineral para dentro da minha célula. E dentro da célula, lembra que se o enterócito é uma célula, vocês têm que lembrar que célula, vamos até desenhar, em vez de fazer esse desenho, vamos desenhar no formato do enterócito, né? Que ele é assim, ó. O que tem aqui nessa célula? Tem núcleo, tem ribossomo, peroxissomo e tem o que a gente fala sempre aqui, que são as mitocôndrias, né? E essas mitocôndrias têm como papel principal produção de ATP. ATP é energia e a mitocôndria faz isso porque é na mitocôndria que acontece o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é a formação de ATP. Esse acetato que entrou no enterócito, ó, entrou aqui acetato, ou entrou propionato, ou entrou butirato, ó, butirato tem 4 carbonos, propionato tem 3 carbonos. Isso aqui tudo vai entrar no enterócito e pode ser usado como a entrada para o ciclo de Krebs, como produto para formação de ATP. Eu posso formar ATP a partir do acetato, do propionato, do butirato. Inclusive o butirato pode quebrar aqui em 2 moléculas de 2 carbonos, que vai ser usado mais facilmente na minha mitocôndria. E isso tudo vai gerando energia. E por que eu preciso disso? Eu preciso porque existe uma renovação celular que acontece no intestino. O tempo de vida médio de um enterócito são 4 dias. Então o enterócito, a cada 4 dias ele morre e vem um novo. E eu tenho que estar sempre renovando isso. Só que essa renovação de epitélio, de tecido, ela precisa de muita produção de ATP, de ciclo de Krebs acontecendo na mitocôndria. Então é fundamental que eu tenha esse resíduo, que eu espero que vocês lembrem aqui, porque está ficando complicado, mas isso tudo veio das fibras solúveis da minha alimentação, né, que permitiram que eu tivesse acetato, propionato, butirato, para poder formar mais ATP e garantir essa renovação celular no meu intestino. Bom, agora vocês têm que ficar com tudo isso aqui gravado na memória, porque eu vou dar um break aqui e a gente vai trocar de assunto e no final eu volto a conectar vocês com isso. Vamos lá, vamos falar sobre fígado. Eu vou tentar desenhar aqui um fígado e aqui por trás do fígado existe uma bolsinha chamada de vesícula biliar. Fernando, mostra para nós um desenho bem feito aqui de vesícula biliar. Ó, vocês estão vendo aí, ó, tá mais fácil de ver desse jeito, né? Bom, dentro da vesícula biliar eu tenho armazenado bile. Bile é um líquido que está dentro da minha vesícula biliar. A bile ela é composta por ácidos biliares, sais biliares, que na verdade tem pouca diferença dos ácidos,
A gente inclusive vai se apegar mais aqui, ó, em ácidos biliares. A bile contém colesterol, bilirrubina direta, fosfolipídios. Na verdade, a composição da bile não caberia nesse quadro, tá? De tanta coisa que compõe a bile. Mas nós vamos nos apegar a isso aqui, que são as coisas mais importantes. Ó, veja bem, o colesterol, que a gente já falou aqui, não é um vilão. Colesterol não deve ser encarado como um vilão, é fundamental para vários processos metabólicos do corpo. O colesterol, ele vem de uma rota de produção que depende de uma enzima. Essa enzima, ela chama hidroximetilglutarato CoA redutase. A gente chama de HMG-CoA redutase. A HMG-CoA redutase, ela produz colesterol e ela produz também um antioxidante chamado de coenzima Q10. Ok? Basicamente, os remédios hoje usados para baixar o nível de colesterol dos pacientes, né, as simvastatinas, são remédios que bloqueiam a HMG-CoA redutase. Bloqueia, né? E aí, quando bloqueia essa enzima, o nível de colesterol diminui. E esses ácidos biliares aqui, eles são provenientes do colesterol. Existe uma enzima chamada 7-alfa-hidroxilase que faz a transformação do colesterol em ácidos biliares. Para ocorrer esse ciclo aqui, onde a 7-alfa-hidroxilase atua, eu preciso de 2 aminoácidos. Eu preciso de glicina e taurina. Inclusive a taurina aqui, ela tem uma função de detox. Não detox hepático, nem detox renal, mas detox intestinal. Porque a taurina, ela tem capacidade de ligar a contaminantes ambientais, principalmente os xenoestrógenos, e ela vai levando embora e facilita a saída deles pelo intestino. Mas enfim, o importante aqui é entender que existe uma enzima, então, que faz a transformação do colesterol em ácidos biliares. Eu tenho os ácidos biliares aqui podendo ser classificados em ácidos biliares primários, que são os produzidos por essa reação na vesícula biliar, no fígado, e eu tenho os ácidos biliares secundários, que são os produzidos a nível de intestino. Qual é a importância dos ácidos biliares na composição da bile? O ácido biliar é o que faz a bile ter mais fluidez, mais agilidade. Inclusive, é o ácido biliar que evita que o colesterol comece a se juntar na vesícula biliar formando cálculo. Então, uma das coisas que pode aumentar a probabilidade de uma pessoa ter cálculo, ter pedra na vesícula biliar, é ter uma bile com poucos ácidos biliares, né? Aonde vai ter aqui, até vai ter o colesterol, mas por ter pouco ácido biliar, começa a formar então as pedras, que a gente sabe hoje, a maior parte dos pacientes só consegue resolver isso fazendo a cirurgia de tirada da vesícula. Bom, quando que eu vou precisar da minha bile? A bile, ela vai ser liberada quando eu mastigo. O ato de mastigar libera um hormônio chamado colecistoquinina, que a gente abrevia como CCK, que é um hormônio que quando você está mastigando, você está produzindo mais CCK. E CCK, além de outras funções, ela tem a função de fazer com que a parede da vesícula biliar se esprema, fazendo com que a bile saia de dentro da vesícula biliar e vá para o intestino. Porque a bile tem uma função
de emulsificação. Ela tem uma função de expor as moléculas de gordura para que o hormônio lipase, o lipase é um hormônio que o corpo produz que serve para quebrar a gordura. E se você não quebra a gordura, então você tem mais dificuldade de utilizar os fragmentos da gordura, os lipídios, né, no corpo para as 1000 funções que eles existem. Então eu preciso aqui da bile para fazer o processo de emulsificação da gordura, que seria basicamente aumentar a exposição para que venha a lipase como hormônio que vai quebrar isso daqui, e vai então quebrar e eu vou ter um monte de colesteróis no intestino. Eu vou ter fragmentos, né? Porque lembro que a bile é feita de ácidos biliares, é feita de fosfolipídios, é feita de colesterol, de bilirrubina. Então agora eu vou ter colesterol no intestino. Aí, agora, voltam as fibras que a gente estava falando antes. Por quê? As fibras solúveis, elas têm um papel importante aqui. Saiu um colesterol para cá, tá? Agora eu tenho um colesterol aqui. A fibra solúvel, ela tem o poder de se ligar no colesterol, fazer como se fosse um processo de quelação, um processo de facilitação para que eu possa botar fora esse colesterol nas fezes. Então, a fibra solúvel, ela vai pegar esse colesterol que está no meu intestino e vai facilitar que ele saia. Ponto. Isso é importante. Nesse processo aqui, eu também vou estar perdendo os ácidos biliares da bile. Então eu estou perdendo colesterol e estou perdendo ácidos biliares. O que vai acontecer com essa bile? Acabou? Toda ela vai ser excretada? Não. Aí agora entra um ponto muito importante de entender que existe uma bile chamada de bile remanescente. Vamos botar aqui, ó, bile remanescente. O que é isso? Essa é a bile que sobrou. Ela já saiu de casa, né? Saiu do fígado, já foi para a lida, já fez o papel dela e aí ela terminou ali com o resto que sobrou dela. Vamos botar assim, ó, Fernando, mostra aqui a bile para nós. Olha aqui, ó, mostra a bile. E agora mostra aqui o que seria a bile remanescente, ó. Bile remanescente é o que sobrou da bile. E essa bile remanescente, ela vai voltar para casa. Ela vai voltar para o fígado através do que a gente chama de sistema porta hepático, que é um sistema vascular, né? Pela veia porta hepática. Hepático, que é aqui, ó, nessa gravura aqui, seria essa veia que está em azul aqui, ó, está em azul, estão vendo? Então isso aí seria a veia porta hepática, por onde a bile remanescente, ela volta para o seu local de origem, que é o fígado. E o que é importante entender aqui? Característica dessa bile remanescente é o seguinte, ela tem pouco colesterol e tem poucos ácidos biliares. Só que ela volta para o fígado e o fígado olha assim, poxa, coitadinha, voltou toda estrupiada. Vamos fazer essa bile remanescente voltar a ser bile. Então o que está precisando para voltar a ser bile? Está precisando de colesterol e está precisando de ácido biliar. Então vai acontecer o quê? Eu vou ter uma ativação da 7-alfa hidroxilase, que é a enzima que eu falei para vocês que transforma colesterol em ácido biliar. Então essa enzima aqui, ó, ela aumenta a ativação dela. Com isso, o colesterol que ia para o sangue, ele já começa a ser convertido em mais ácido biliar. E também o próprio colesterol, ele tem que fazer parte da bile, né? Não é só ácido biliar. O ácido biliar, ok, eu resolvi com
aumento da expressão da 7-alfa-hidroxilase, que pega o colesterol e transforma em ácido biliar. Só que eu também tenho a enzima hidroximetilglutarato-CoA redutase, que lembra o que ela fazia? Ela produz colesterol. Essa enzima, ela começa a doar o colesterol que ela produziu, ela começa a doar para a bile, porque agora eu preciso então de colesterol e ácido biliar na bile. Então, olha que interessante, por dois mecanismos eu consigo reaproveitar o meu colesterol que ia para o sangue e que talvez iria aumentar minhas taxas de colesterol, eu consigo agora usar esse colesterol para formar bile. E isso é muito importante porque esse processo, ele é um processo já reconhecido há muitas décadas. Inclusive, o primeiro alimento funcional, a primeira fibra funcional que foi registrada como uma fibra que podia controlar os níveis de colesterol foi a aveia. E eu já fiz aqui um vídeo sobre a aveia, onde eu não falei mal dela, né? Eu só falei que não é um bom alimento para pacientes com doença autoimune, porque ele tem uma proteína chamada avenina que pode interferir na cura das doenças autoimunes. Porque a aveia contém a beta-glucana, que é a parte dessa fibra que vai fazer essas ligações com o colesterol. E existem alguns estudos mostrando que o consumo da beta-glucana consegue reduzir o colesterol em até 20%. Claro, gente, isso não é fórmula mágica, né? Olha o que eu falei, até 20%. É uma estratégia e que vamos deixar claro, isso aqui não é só aveia, né? Todas as fibras solúveis, existem, por exemplo, amaranto, flocos de amaranto, né? Flocos de quinoa, são todas fibras que têm essa propriedade de controle do colesterol. Aqui está errado, ó, não é retase, é redutase. Falar e escrever ao mesmo tempo, redutase. Tá bem? Bom, a gente começou nas fibras, foi para a vesícula biliar e terminou linkando essas duas coisas, né? Essas duas rotas. Então, o consumo de fibra solúvel é sim uma bela estratégia para você, ao mesmo tempo, evitar pedra na vesícula e aumentar o controle sobre a tua taxa de colesterol. Próximo vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de vesícula, a retirada da vesícula, que a gente chama isso de colelitíase, né? A tirada da vesícula biliar. Eu espero que eu tenha conseguido tornar esse monte de bioquímica um pouco claro na cabeça de vocês, mas eu vou dar uma dica. Não entendeu tudo? Assiste mais uma vez o vídeo, ou 3, que na terceira com certeza você absorve todo esse conteúdo aqui. A ideia é dar a informação completa e não simplesmente parar aqui na frente e falar assim, como fibra que o colesterol vai diminuir. Agora vocês entenderam como esse mecanismo acontece. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não está inscrito no canal, não perca tempo, ajuda esse canal a crescer, bota ali a tua inscrição, compartilha os nossos vídeos. Abaixo do vídeo tem um link que você pode se inscrever numa outra lista, uma lista VIP de pessoas que vai receber e que já estão recebendo semanalmente conteúdo exclusivo aqui do nosso canal. Mais uma dica, aciona o sininho. Se você acionar o sininho, toda segunda e sexta-feira você vai ser lembrado pelo YouTube que vai ter um vídeo novo aqui no nosso canal. Gente, muito obrigado pela audiência. Namastê!